Se a direita fosse tudo aquilo que a esquerda diz, homofóbicos, machistas, antidemocráticos, hoje a direita estaria apoiando o Hamas, o Irã e a Rússia. Mas quem apoia esses países é a esquerda. Se fossem homofóbicos, nós da direita, conservadores, como a esquerda nos acusa, a Rússia e o Irã seriam um paraíso para os conservadores. Pois no Irã, os gays são punidos com a morte. E na Rússia, o movimento LGBT é considerado um movimento terrorista. Mas quem apoia esses países, principalmente durante a guerra, é a esquerda, inclusive com manifestações. Se nós bolsonaristas fosse antidemocrático, como a esquerda nos acusa, hoje nós também estaríamos do lado da Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Irã, do Hamas, que tomou à força o poder político, né, da Palestina. Ou seja, nós faríamos exatamente o que o Lula e a esquerda vêm fazendo. Se nós da direita fôssemos nazistas, como a esquerda nos acusa, hoje nós estaríamos pregando ódio a Israel. Hoje nós estaríamos levantando bandeiras de qualquer grupo terrorista ou país que odeia Israel e nós estaríamos criticando os judeus o tempo todo nas redes sociais. Exatamente como a esquerda está fazendo. Vou dizer para vocês que se nós fôssemos machistas, quem sabe nós também estaríamos apoiando o Irã, onde as mulheres não votam, não estudam, não dirigem, e se forem pego com uma roupa que não seja aquela burca ou uma roupa um pouquinho diferente do que a Sharia diz, podem ser condenadas até mesmo à morte. Basicamente, se nós da direita fôssemos tudo que a esquerda diz que nós somos aqui no Brasil, nós faríamos, agiríamos e defenderíamos tudo que a esquerda defende. Veja bem, o Lula levou um esporro do primeiro-ministro de Israel essa semana por comparar os judeus e Israel com nazistas devido à defesa de um país minúsculo que está no meio de uma faixa cheia de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e tantos outros grupos que estão atacando Israel por não acreditar que eles têm o direito à sua existência. Lula comparou Israel com os nazistas. Essa semana, uma matéria da revista Oeste fez uma matéria dizendo que o Brasil de Lula emitiu 64 notas críticas a Israel, enquanto criticou grupos terroristas apenas 10 vezes. E algo que me chamou muita atenção essa semana foi que houve uma manifestação da esquerda pró-Palestina na Avenida Paulista. E nessa manifestação, obviamente, só pode ocorrer no Brasil. Porque se ocorresse em algum desses países, todos seriam mortos imediatamente. Principalmente pelas bandeiras que se levantam ali. Mas no Brasil se pode, porque o Brasil ainda é considerado um país democrático, embora caímos muito no índice de democracia mundial nos últimos anos. Pois bem, lá na manifestação dizia para romper laços com Israel. Veja bem, romper laços com o mesmo país que enviou prontamente ajuda quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, pois só eles tinham tecnologia para salvar aquelas pessoas que estavam soterradas. Ao mesmo tempo que eles pediam adesivos, o boicote a Israel. E nisso eu tenho que concordar com a esquerda. Por favor, esquerda, boicotem Israel. Boicotem os judeus. Porque se vocês boicotarem Israel, vocês estão abrindo mão da câmara do iPhone de vocês, a maioria socialista de iPhone, que a tecnologia é feita em Israel. Vocês estão abrindo mão do Waze, do mapa. Sabe o mapa? GPS? Vocês estão abrindo mão do GPS também. Vocês também estão abrindo mão de remédios para depressão, câncer, Parkinson. E a grande maioria dos remédios que se tomam hoje que saem de laboratórios de Israel. 22% dos prêmios Nobel hoje são de judeus, sendo que eles são 0,2% da população mundial. Ao mesmo tempo que vocês também podem se mandar do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, o computador de vocês que tiver tecnologia Dell, joguem fora, sumam da internet. E também do Google, porque também é tecnologia de judeus. Judeus ajudaram a criar. Assim como o Wi-Fi, que judeus também ajudaram a criar. Não preciso falar de empresas que inclusive fizeram vacinas para a pandemia, como a Moderna, Pfizer e tantas outras. O Brasil não pode ficar novamente do lado ruim da história. E é um repúdio que eu faço aqui contra o presidente Lula, contra a posição do Brasil, que sempre se coloca contra países democráticos. Seja na guerra da Rússia e da Ucrânia, onde ele equipara as forças de um país que foi invadido. Vocês sabiam, meninas, que na Ucrânia existe o maior movimento feminista do mundo? E muito eu, como conservador, tenho minhas ponderações contra o movimento feminista, eu defendo o direito de existir, coisa que na Rússia não tem. Então não é possível, principalmente a esquerda brasileira, defender algo aqui no Brasil, mas quando sai das fronteiras do Brasil,
ir lá para fora e defender exatamente aqueles que matariam, massacrariam, calariam, não deixariam existir, tal qual Hitler fez com os judeus. Assim fariam com a bandeira colorida, assim fariam com a bandeira do feminismo e assim fariam com qualquer bandeira de qualquer grupo minoritário. O Brasil, devido ao seu presidente, está do lado errado da história. E eu tenho o dever, como parlamentar e como político, de repudiar isso. Muito obrigado.